O ET de Varginha é o caso mais famoso de aliens no Brasil. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. O que é verdade, o que é mentira, aconteceu ou não aconteceu? Vamos falar sobre tudo nesse vídeo. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Finalmente vim falar com vocês sobre o ET de Varginha. Toda vez que eu falo de algum caso de abdução, de OVNI, vocês sempre pedem pra eu vir falar com mais detalhes de Varginha. Então eu tô aqui e olha que motivo engraçado de eu ter pensado em falar desse caso agora. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas tá pra lançar um novo filme da franquia Alien, o Alien Romulus. E aí eles tiveram uma ideia genial, ligando com o caso de Varginha, porque Varginha vai ser uma das primeiras cidades no mundo todo a assistir o filme. E eu achei uma ótima ideia, tipo, tem tudo a ver com esse caso aqui brasileiro. Eu, inclusive, já assisti 15 minutos desse filme, eu fiquei com uma cara, tipo, assim o tempo inteiro, sofrendo, querendo que as pessoas sobrevivam. E, pra quem não sabe, Alien é um filme de ficção científica, de terror, suspense, assim, bem antigo. A franquia, o primeiro filme saiu lá nos anos 80, e esse novo filme vai ser entre os acontecimentos do filme 1 e 2, que são os mais aclamados, são os filmes que as pessoas mais gostam. Apesar disso, o filme vai ter a própria história, então você não precisa ter assistido os outros pra assistir esse e entender o que tá acontecendo. Dessa vez vai ser um grupo de jovens colonizadores que eles se deparam com uma estação espacial em ruínas. E aí, é claro que por lá, quando eles vão investigar e ver o que tá acontecendo, eles encontram a criatura mais assustadora do universo, que são os xenomorfos, que assim, me dá arrepio só de pensar. E aí fica aquela dúvida se eles vão conseguir sobreviver. Esse filme vai ser dirigido pelo Fede Alvarez, que é um cara muito famoso no meio de terror. Ele faz poucos filmes, mas os filmes que ele faz são muito bons. Ele dirigiu, por exemplo, O Homem nas Trevas, A Morte do Demônio, de 2013. E essa franquia também é bem conhecida por ter umas cenas bem agoniantes que deixam o espectador ali super ansioso pra saber o que vai acontecer. Os efeitos são muito bons, eles colocam a gente dentro da história. E parece que a gente tá lá lutando pra sobreviver também e torcendo pros personagens. Eu com certeza não sobreviveria. Juro, eu fico imaginando que se eu tivesse um filme de terror, eu ia ser a primeira a morrer. O filme vai estrear dia 15 de agosto nos cinemas aqui no Brasil, e esses 15 minutos que eu assisti só me deixaram mais ansiosa, então eu não vejo a hora de assistir o filme completo. E aí, a convite da 20th Century Studios, eu tive a oportunidade de conversar com o diretor sobre essa produção. Eu ainda não tenho certeza, enquanto eu tô gravando esse vídeo, se eu vou deixar a entrevista completa pra vocês irem vendo, ou se eu vou colocando ali no meio do vídeo pra ficar mais interessante, mas eu espero que vocês gostem. Eu fiquei muito animada e muito feliz com a oportunidade. Enfim, como eu já mencionei pra vocês, tem o caso do ET de Varginha aqui no Brasil. Uma das primeiras cidades do mundo a assistir o filme vai ser Varginha por conta dessa história, então eu achei que ia ser perfeito trazer esse caso enquanto a gente fala sobre esse lançamento. Então tô tentando puxar esse gancho aqui e pra gente completar, assim, um círculo completo de um filme com um caso real, como eu sempre gosto de fazer. Então, se você for de Varginha, ou se você mora perto de Varginha, ou se você quer conhecer Varginha, aproveitem a oportunidade pra assistir o filme lá também, porque é bizarro o tanto de referência de alienígenas que a cidade tem hoje. E eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pra história. The director of other iconic horror movies. So how was it for you taking on this franchise and making it even more terrifying? Well, it felt like home in a way. It felt like my happy place, or the place at least where I feel more comfortable telling the stories, what I do naturally in my storytelling. So it's great when you find a movie and a franchise that connects so well with my own sensitivities as a filmmaker and my own desires of, you know, inflict suspense and tension and horror in the audience. So it felt perfect. Yeah, and you said you rather use practical effects than CGI. So why is that? And what are the challenges for a movie like Alien? Well, I think it's everybody prefers the real thing, and it doesn't matter what looks better or what's not. Even if I tell you that this creature was made in a computer, which it wasn't, it's a real one, but maybe someone could make that in a computer. But I think sometimes when people feel it, they might not realize it's CG, but when you feel CG, it's the same that I don't know, if you watch your favorite band playing live and turn out they were doing playback, the sound was not really coming from them. It will be a betray. You will feel terrible. You feel like you will ask for your money back if the band is not actually performing.
And I think that's what cinema should do more. It's been going through a phase of too much fakery and too much, not doing much, and everything is a construction later on a computer. I prefer to do the real thing on the day, and I think it translates into the movie. You said you were a huge fan of the franchise, and we can see a lot of Easter eggs on the trailers and everything. So can you tell us more about that? It's definitely, I love this franchise. I would never dare to get into a franchise without knowing it back to back and knowing it really well. But apart from knowing, really loving it, you gotta love it to do it right. If you love it, it's hard to do it, to mess it up and do a bad movie. And I felt like if that's where my heart is, it's hard to do the audience a disservice, right? I'm a huge fan of Evil Dead, and you probably took a lot of your experience from that movie to this one. From Evil Dead, really was the lesson that practical, it's scarier, Regardless of how it looks, I think practical is always scarier. You can feel it, the actors feel it as well, so you can see it on their performances, how scared they are, whatever's in front of them, instead of being some CG element. So that was one of them, and I think in Don't Breathe as well was a big lesson for me on suspense, of how to really inflict suspense, which usually means to do a lot with a little, when there's nothing is happening sometimes in the frame, and the audience everybody's terrified of the suspense of what's about to happen at the end of the corridor. And there's definitely a lot of that in The War of Alien, and definitely a lot of that in this movie. So I can't leave this interview without introducing you to a very particular place we have in Brazil. It's called Varginha. Some people claim to have seen aliens there. So now the city has a lot of alien statues, and they even have a museum that looks like a spaceship. Amazing. And in fact, Varginha will be one of the first places to premiere the movie in Brazil. A special greeting to, how do you say the name of the town? It's called Varginha. Varginha. Yeah, it's great. I'll say it to camera. Yeah, please, Okay, thank you. Hi, Varginha. It's a special greeting. I hope you enjoy Alien Romulus. Thank you so much. Can I show you the pictures Yeah, of this? Of course. This is the alien they wow. have seen there. Yeah, it's supposed to look like this, and the city has like these statues, and they have this spaceship there. Wow. Yeah. Bom, no dia 20 de janeiro de 1996, Varginha ainda era conhecida por ser uma cidade muito tranquila e pacata. Não era nada muito diferente das outras cidades do interior de São Paulo. Mas à 1 da manhã naquele dia, um casal que morava em uma fazenda acordou com barulhos estranhos. Os animais que eles criavam ali estavam bem agitados. Então, a mulher foi até a janela para olhar o que estava acontecendo. E assim que ela olhou, ela viu alguma coisa passando. Era uma coisa cinza, parecia estar voando e tinha uma fumaça branca saindo. Ao mesmo tempo, aquilo ia baixando, como se fosse do tamanho de um micro-ônibus. E aí ela gritou, chamando o marido para levantar do sofá e ir lá ver também. Ela não conseguia identificar o que era, e talvez ele olhando conseguisse ajudá-la com isso. E aí o marido, quando avistou aquele objeto, ele falou: "Que é isso, um submarino?" Ao mesmo tempo em que o casal observava esse objeto voador, tinha um homem que estava andando por uma estrada ali perto, chamado Carlos de Souza. Ele também viu esse objeto voando e ele achou que ele poderia ajudar, afinal ele era piloto e percebeu que estava caindo no chão. E aí ele pensou: bom, eu vou tentar dirigir até o local onde essa suposta nave poderia cair, para ver se alguém precisa de ajuda, se eu preciso chamar algum resgate. Então ele foi até lá, mas quando ele chegou no local, ele teve uma grande surpresa. Isso porque o exército e a polícia militar já estavam lá cercando os destroços. Ele percebeu que tinham várias peças de metal no chão, mas parecia não ter nenhuma vítima. Ele achou estranho que os policiais já estavam lá. Será que era algo avisado? Será que alguém já tinha notado que ia ter uma nave, um avião caindo, e aí eles já estavam preparados para encontrar os destroços no lugar? E ele foi mais surpreendido ainda quando ele foi convidado a se retirar do local por um militar. Ele também foi avisado para não comentar do que ele tinha visto. Até então, nenhum desses avistamentos tinha conexão. Poucas horas depois, por volta das 9 horas da manhã, algumas crianças estavam brincando em um bairro chamado Jardim Andere. Eles teriam visto uma figura estranha dentro de uma construção. De acordo com essas crianças, eles falaram que se parecia com um animal e uma pessoa ao mesmo tempo. Os bombeiros foram acionados e algumas testemunhas alegaram terem ouvido tiros de fuzis. Esses bombeiros teriam
teriam capturado aquela criatura em uma rede. E depois, a criatura teria sido levada para uma escola de sargentos, a ESA de Três Corações. A notícia, então, começou a correr pela cidade, mas aquele não seria o último avistamento. E agora, eu já aviso vocês que eu fiquei um pouco confusa nessa parte, porque eu assisti diversos vídeos de ufólogos que falaram sobre esse caso, podcasts, várias coisas assim. Tem muitas pessoas alegando avistamentos, e pra mim, não ficou muito claro se esse avistamento das crianças já é o avistamento daquelas 3 garotas do terreno, o avistamento famoso, ou se é um avistamento separado. Então, fica essa dúvida no ar, se alguém souber, por favor, comentem aí. Mas eu tô tentando montar uma linha do tempo com todos os avistamentos que eu consegui informações sobre. Por volta das 3:30 da tarde, 3 amigas estavam caminhando de volta pra casa, saindo da escola. Elas eram as irmãs Liliane e Valquíria e uma amiga delas. Naquele dia, elas decidiram pegar um atalho no caminho, no meio de um matagal, tipo um terreno. E lá elas teriam avistado uma criatura pequena que, de acordo com elas, tinha uma pele marrom e olhos grandes e vermelhos. Para elas, a criatura era tão estranha que elas não conseguiam nem ver direito. Elas saíram correndo e foram contar o que elas tinham visto para a mãe delas, e aí elas descreveram um pouco mais essa criatura. Elas falaram que ela tinha um corpo magro, mais ou menos 1 metro de altura, estava abaixada e também tinha 3 chifres na cabeça. A pele brilhava como se fosse oleosa. Elas também disseram que quando elas avistaram a criatura, essa criatura ficou olhando para elas. Ela não parecia assustada. Cerca de 25 minutos depois, a mãe das garotas foi até o local com uma amiga para ver se aquilo estava lá ainda. Elas não encontraram nada além de uma marca no chão e um cheiro que elas não conseguiram descrever. A mãe das garotas também disse que quando elas chegaram contando o ocorrido, elas falaram que elas tinham visto o capeta. A princípio, a polícia local foi chamada para investigar esses avistamentos. Um dos policiais que atendeu o chamado disse que tinha sido reportado uma criatura estranha, mas quando eles chegaram no local não tinha mais nada além de uma marca no chão que não era conclusiva. E aí, como eu mencionei, supostamente a polícia teria sim encontrado a criatura, ou pelo menos uma das criaturas, e levou para um hospital local. De acordo com os policiais e o resgate, eles também disseram que encontraram algumas pegadas por ali, e essas pegadas não encaixavam com qualquer animal conhecido. Mas o tempo todo eles ficavam falando que não tinham evidências claras. E aí que coisas bizarras começaram a acontecer. A presença militar na área foi muito intensificada. E para as pessoas ali da região, aquilo era desproporcional. Por que estava todo mundo se movimentando desse jeito? Alguns militares que atenderam a região falaram que foram instruídos a manter o sigilo e também realizar buscas extensivas. Tem inclusive algumas pessoas que trabalhavam no hospital que deram entrevistas. Uma delas era a pessoa que estava na recepção. Ela disse que ela viu alguma coisa chegando no hospital, estava coberto com um pano branco, mas que falaram pra ela não comentar nada sobre o que ela tinha visto ali. E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o hospital. Alguns meses depois, o zoológico de Varginha também se tornou suspeito. Isso porque alguns animais foram encontrados mortos e, segundo um veterinário que atendia o local, ele não encontrou nenhuma causa lógica pra morte. Uma mulher chamada Dona Terezinha Galo também deu uma entrevista em 96, dizendo que estava em uma festa de aniversário só pra convidados que estava acontecendo dentro do zoológico. Era em uma área de eventos que tinha lá. E aí ela disse que ela saiu um pouco da festa pra fumar um cigarro, e aí quando ela olhou pra uma grade, uma mureta que tinha ali, ela viu uma figura muito estranha olhando pra ela. Ela também descreveu essa figura como tendo a pele marrom e os olhos vermelhos e saltados. Então será que aquela mesma figura avistada pelas 3 amigas foi pro zoológico, ou será que tinha mais de uma criatura ali na cidade? Também veio à frente um homem que disse estar atrás daquelas 3 amigas na trilha. O nome dele é Lázaro. Ele disse que não encontrou a criatura por pouco, mas ele viu as 3 correndo, gritando desesperadas. E como vocês sabem, vários retratos falados da criatura circularam pelo mundo. As 3 garotas deram diversas entrevistas na época, elas descreveram o que elas viram e algumas pessoas fizeram o desenho de acordo com as informações. E as 3 em nenhum momento entraram em contradição em relação à aparência da criatura. Logo também começaram alguns boatos sobre encobrimentos. Parecia que os militares estavam
estavam querendo suprimir informações e também controlar a narrativa do que realmente aconteceu. Várias testemunhas relataram ver veículos militares removendo objetos do local. E aí, a história tem diversas versões. As pessoas acreditam em todo tipo de coisa. Alguns acreditam que a tal criatura foi levada para Campinas, na Unicamp. Supostamente, o próprio diretor da NASA veio para o Brasil na época. Ele teria sido trazido pelo secretário de Estado americano para assinar um acordo de colaboração com a Agência Espacial Brasileira. Essa informação tá em um livro sobre o caso. E aí, uma coisa suspeita que aconteceu na época também é que um policial que teria participado da captura da criatura faleceu alguns dias depois. E essa história é muito bizarra. Naquela noite em que o ET teria aparecido, tava chovendo bastante. Então esse policial foi pra casa trocar de roupa e ele avisou que ele ia demorar pra voltar, que a noite ia ser longa. Aparentemente, enquanto eles estavam dirigindo a viatura de polícia, eles atropelaram algo. E aí ele foi ver o que era e pegou aquela criatura nas mãos sem proteção alguma, sem luvas nem nada. Então ele teria tido contato físico com o suposto ET. O médico que atendeu o policial na época diz que a morte dele até hoje deixa dúvidas. Parece que ele teve uma infecção urinária que agiu muito rápido por 2 bactérias diferentes. E de acordo com esse médico, essa situação é rara. Eu não sou médica pra falar se isso é raro ou não, mas foi o que o médico falou. Ele também tinha um arranhão embaixo do braço que teria sido provocado pela tal criatura. O laudo da morte dele deu como inconclusiva e ele também foi enterrado sem velório. E é claro que isso intrigou muito as pessoas. Também tem uma suposta confissão antes da morte dele, que ele teria falado pra irmã antes de morrer, que ele estava envolvido na captura do que teria aparecido naquele terreno. E por que eu tô falando essas coisas tudo como supostamente, como, enfim, porque a gente não tem um relatório, tipo, ai, beleza, foi isso mesmo que aconteceu, ainda mais com a tentativa desse encobrimento da polícia, dos militares, a gente acaba trabalhando com suposições, tá? Não me levem a mal. Além disso, toda uma área do hospital foi isolada. E aí, o hospital deu várias desculpas para esse isolamento. Primeiro, eles falaram que era a primeira cirurgia cardíaca que ia acontecer em Varginha. Eles também falaram de uma mulher com nanismo que estava grávida, e aí, enfim, tentaram justificar que a criatura poderia ser algo do tipo. Não sei exatamente essa história, foi muito louco. Em maio de 96, a mãe das garotas também falou que recebeu a visita de 4 homens bem vestidos de terno e gravata. Ela disse que eles queriam subornar a família, para elas pararem de falar do assunto, na verdade, para irem em algum programa para falar que era mentira, que elas não tinham visto nada. E tenham em mente que esse caso foi muito polêmico na época. É até hoje, né? As garotas falavam que elas enfrentavam muito bullying quando elas falavam que elas tinham visto. Muitas pessoas achavam que elas estavam mentindo, muitas pessoas ameaçavam elas. Então, além delas estarem nessa situação toda, elas decidiram que elas não queriam mais falar sobre o assunto. Primeiro que elas não aceitaram esse suborno desses homens pra pararem de falar, e elas falaram que a quantidade que eles ofereceram era uma quantidade muito boa, que elas poderiam até ter ficado ricas. Não sei se essa parte foi brincadeira ou não, mas elas sugeriram que era uma quantidade bem alta. Hoje, inclusive, pelo menos as 2 irmãs, elas voltaram a falar sobre o caso, elas têm até um canal no YouTube, não sei se elas ainda estão postando coisas, mas elas voltaram aí em podcasts, e elas falaram que pararam de falar sobre isso por conta dessa situação mesmo, que estavam falando que elas estavam mentindo. Um inquérito policial militar foi publicado em 2010 pela Isto É, e um tenente-coronel concluiu que o ser avistado pelas jovens era um morador do bairro conhecido como Mudinho. Esse Mudinho estaria abaixado e encostado no muro no momento em que as garotas passaram. É claro que muitas pessoas acreditaram que esse inquérito foi manipulado, eles não acreditaram nessas informações militares, e as próprias garotas dizem que elas sabiam quem era o Mudinho e que sabiam que não era ele o que elas tinham visto. Alguns documentos vazados e outros relatos não confirmados sugerem que os militares estavam envolvidos na recuperação de uma nave alienígena ou na contenção de uma possível ameaça. Uma testemunha disse: "Eu vi militares levando algo coberto por um lençol. Não pude ver o que era, mas parecia ser algo grande e importante. Isso me deixou com a sensação de que estavam escondendo algo do público." Varginha se tornou um local de interesse internacional. Imagina a situação de desespero dos moradores. A sensação era que algo muito grande estava acontecendo, mas que eles nunca iam saber o que era de verdade. E o mais bizarro ainda foi o caso ser considerado como ultra secreto. Agora me fala, se os militares dizem que era só um homem que estava ali e não uma criatura, por que eles colocaram o caso como ultra secreto e a possibilidade da gente conseguir ver esses documentos só em 2021? Eu acho muito louco que eles podem fazer isso, de tipo selar os arquivos de uma investigação, de um inquérito, para que o público
público só possa ver dali, sei lá, 10, 15 anos. Esse caso também é bem controverso entre os próprios ufólogos. Alguns dizem que a nave daqueles ETs que estava passando foi abatida. Essa informação foi contada por um ex-controlador de voo. Ele disse que no dia 20 de janeiro tinha chegado um avião que foi para Campinas e lá já haviam 2 helicópteros preparados da aeronáutica que levaram os americanos para Varginha. Então, ao mesmo tempo, parece que foi algo meio que arquitetado. Será que eles já estavam sabendo que uma nave vinha para cá e aí já tava todos os militares ali a postos e o governo dos Estados Unidos já sabia também? E aí, com o abate dessa nave, as criaturas teriam saído correndo, pulando e se refugiando na mata, no bairro de Varginha, e depois elas foram se espalhando, o que explicaria esse avistamento no terreno, depois no zoológico. Existem alguns relatos que supostamente 4 criaturas foram capturadas. Algumas foram para os hospitais regionais, outras foram abatidas ou acabaram morrendo. E aí tem várias teorias. Dizem que quando a criatura chegou lá na Unicamp, eles tentaram fazer um hemograma completo na criatura ainda viva e depois levaram para patologia avançada. E aí os relatos dizem até que as máquinas do hemograma pifaram, que eles tiveram que pedir máquinas novas. Mas também tem gente que fala que não, que os americanos levaram tudo embora. E uma outra criatura teria sido levada para uma base militar da Marinha. Tem um podcast aqui no YouTube que alega ter visto uma fita VHS com as imagens reais do ET ainda vivo. Eles disseram que primeiro eles receberam uma oferta, na verdade uma oferta não, né? A pessoa que tinha a fita falou que eles precisavam pagar para conseguir acesso para ver aquilo. E depois o combinado foi que eles iam exibir essa fita através de uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Então a gente não tem essa fita, eu pelo menos nunca consegui encontrar na internet, eu acredito que pouquíssimas pessoas tenham visto, mas esse cara que viu meio que descreveu o conteúdo. Ele disse que ele nunca tinha visto uma criatura assim na vida antes. E aí o contexto da imagem tem várias pessoas falando de fundo em uma sala bem ampla e bem equipada com instrumentos cirúrgicos. Ele disse que tinha um bicho na mesa que a princípio estava de costas, era pequeno e viscoso, com mais ou menos 1 metro e muito magro, e um dos médicos começa a virar ele com cuidado. Ele também fala que o rosto da criatura parece estar deformado como se ele tivesse inchado de uma alergia, e também estava com alguns tons mais arroxeados. Ele também diz que ele parece estar muito fraco, o olho tá saltado e com uma vermelhidão em volta, como se tivesse inchado, tipo um processo normal de um rosto inchado. E aí ele deu como exemplo como se fosse um rosto inchado por conta de uma picada de abelha. Ele também acha que pode ser um tipo de primata que vivia no subterrâneo, com poucos pelos e uma coloração de pele mais escura. E aí, por estar na atmosfera agora, fora do subterrâneo, ele tava com essa reação alérgica. Em 2022, como eu mencionei pra vocês, as garotas foram até um podcast, agora mais velhas, e elas reafirmaram a história dos 4 homens que tentaram subornar elas pra não contarem essa história do que elas viram. E aí, pra mim, ficou um pouco confuso, porque eu vi um podcast em que elas falam que só um daqueles homens falava em português, mas depois eu ouvi uma outra versão que todos eles falavam português, então eu não sei ao certo se tinha algum gringo junto, como que era. E elas afirmaram que esse suborno era pra elas irem na imprensa e desmentirem o que elas tinham falado. O Edson Boaventura, que é um ufólogo que fala bastante sobre o caso, ele também entrevistou um homem chamado Albert Eduardo, que disse ter ido no hospital onde a criatura foi internada. E é aí que entra aquele depoimento da mulher da recepção. Ela disse que um carro do exército parou no hospital naquele dia e passou com aquela maca com alguma coisa coberta com pano branco. E aí ela, curiosa, se levantou pra olhar. Mas ao mesmo tempo, um homem falou, não, fica aí dentro sentadinha. E ela também teria dito que ele foi treinado pra falar aquilo. Então, provavelmente foram ordens acima que falaram pra ele passar essas informações pra todos os funcionários. Vocês sabem que a partir de 95, no Brasil, estavam sendo detectadas muitas atividades de OVNIs. E eu sempre falo aqui no canal que a gente não tem tantos casos sobrenaturais aqui no Brasil, mas casos de alienígenas a gente tem. E aí tem algumas pessoas mais céticas que não acreditam que a história do OVNI era real, que na verdade o tal ET de Varginha era só um animal que vive na caverna, que a gente talvez não conheça ainda. Naquela época tava chovendo bastante e as cavernas da região ficavam inundadas. Então talvez esses animais teriam saído das cavernas, já que estavam inundadas e não tinha como eles ficarem lá dentro, foram pra cidade e aí ninguém conhecia, ninguém tinha visto antes, então acharam estranho e que poderia ser uma criatura alienígena. Eles também falam que as condições em que esses animais foram descritos bateria com um animal que vive dentro de uma caverna, de repente com um olho maior, com a pele viscosa, sem pelos, afinal eles não precisariam disso para viver
viver no subterrâneo e no escuro. Mas se fosse isso mesmo, por que essa investigação foi tão misteriosa, tão ultra secreta? Por que tinham tantos militares assim pra conter um animal, entre aspas, comum que viveria em uma caverna? E como que a gente explica aquele policial que teria tido contato com a criatura falecer assim do nada? Esse caso é muito misterioso e talvez a gente tenha mais informações sobre ele no futuro. E uma outra teoria muito interessante também é que os animais do zoológico que morreram depois de supostamente terem contato com o ET, disseram que quando eles estavam se decompondo, eles foram se decompondo de uma forma mais estranha. Parecia que eles estavam escurecendo, ficando meio pretos e com uma viscosidade, assim, uma coisa meio esquisita. E também dizem que os animais que foram atacados no zoológico por essa criatura eram animais que ficavam perto da água, perto daquelas grutas que tinham no zoológico e tal. Então eles acreditam que esse ET, ele também teria uma afinidade com a água, uma preferência de ficar próxima da água. Por isso também a teoria, né, de ser algum primata que mora no subterrâneo, em cavernas, enfim. E aí, com isso, também acreditam que os americanos teriam levado esses ETs pra Área 51, que vocês já conhecem, já falamos sobre a Área 51 aqui, e mantém essas criaturas dentro de aquários ou então dentro de formol pra poder manter, pra eles fazerem análises, ou até mesmo tenham mumificado eles pra eles poderem estudar. E também tem uma teoria, e esse eu vi no vídeo do Beto Ribeiro, que ele tá entrevistando o Dr. Carlos Faria. Ele fala dessa teoria de que ele não acha que os ETs que teriam sido enviados pra cá, que estavam dentro daquela suposta nave com a fumaça branca, que eram de fato os ETs inteligentes. Era como se fosse um engradado de galinha que cai de um caminhão no meio da estrada, como se eles tivessem mandado ETs inferiores, como eu posso dizer? Vamos fazer uma comparação, como se a gente, humanos, fosse mandar uma nave cheia de, sei lá, galinhas pro espaço e ver o que acontece, entendeu? Tipo, joga num outro planeta aí pra ver o que dá. Então, a teoria é essa, de que não eram os ETs superiores. E a gente pode até fazer essa analogia com o filme Alien, que a gente tem os xenomorfos gigantescos que dão muito medo, e a gente tem aqueles outros que parecem um monte de caranguejinho que fica andando por ali. É como se os caranguejinhos fossem jogados aqui na Terra. Então não seria a categoria superior de Alien. E é claro que são todas diversas teorias. Eu quero muito saber o que vocês acreditam, no que vocês acreditam. Eu particularmente acredito que pode ter sido sim um ET, uma nave que caiu lá em Varginha. Eu acho tudo muito suspeito. Mas algumas coisas eu acho que já vira teoria da conspiração, já vira um grande aumento das histórias. Então, importante falar pra vocês que todas as informações aqui desse vídeo eu encontrei na internet, de ufólogos que foram em podcasts, de outros vídeos que tem por aí, documentários, que vocês podem acessar aqui nos links da descrição. E não se esqueçam que Alien Romulus estreia dia 15 de agosto nos cinemas. Vão lá conferir, que eu também vou, e depois a gente comenta sobre isso. Enfim, essa foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.